Estamos de volta com o Fazendo Escola. A nossa discussão é em torno dos princípios e bases da gestão democrática na escola. Professor Walter. Bem, eu queria retomar o foco no ensino médio, já que esse é o tema que está como pano de fundo na nossa discussão, lembrando que nós ainda temos algumas lições do século passado que nós não cumprimos no Brasil em pleno século XXI, que está começando, né? E eu me recordo de uma expressão que o professor Anísio Teixeira usou em 1959, ao prefaciar um livro muito interessante que mostrava como a Europa, Estados Unidos, Canadá e os países desenvolvidos em geral estavam enfrentando as novas demandas científicas e tecnológicas do mundo a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra, de 1945. E o professor Anísio Teixeira, na sua larga visão sobre a educação, ele dizia o seguinte, nessa ocasião: a sociedade, cada vez mais unificada e democrática, está a impor uma cultura científica generalizada a ser ministrada menos no propósito exclusivo de preparar cientistas do que de preparar o homem comum para usar, com amplitude nunca antes sonhada e de forma cada vez mais contínua e permanente, a ciência e os seus produtos. E se nós pensarmos um pouco, todas essas discussões que nós fazemos hoje, vamos ter um quarto ano de ensino médio e tudo, será que não estava na hora da gente pensar nessa questão da gestão democrática de uma forma mais integrada, mais articulada dentro de um conceito de educação básica, onde você pudesse ter uma educação que efetivamente preparasse esta nova cidadania que nós estamos reivindicando aqui? Gostaria que a gente... Mas você não acha que isso está ligado, Walter, à ausência que nós temos de um sistema nacional de educação? Né? Com certeza. Essa articulação entre os níveis. E também, eu diria que tem essa velha dicotomia que a gente tem no ensino médio, médio propedêutico, tá? E o técnico e profissional. Isso. Então, eu acho que nós temos um problema aí em relação ao ensino médio, né? Mas eu queria levantar uma outra questão também, não sei como é que a gente poderia tratar isso, que é a forma como o ensino médio está estruturado hoje. Nós temos essa legislação que está sendo revista, né, a Lei de Organização do Ensino Médio, está se procedendo também um processo de revisão dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, e a ideia é que se possa pensar como, no ensino médio, nós articulamos uma discussão e uma formação que, olhada em sua totalidade, olhe também para o jovem do ponto de vista da ciência, do trabalho e da cultura. E essas três dimensões da formação, né, humana, da formação da juventude, que a gente precisaria estar abordando. Né? Um outro ponto do ensino médio, que eu acho que é polêmico bastante, e a gente tem acompanhado, é a ideia de ensino por projetos. Né? E também há um problema que nós deveríamos estar também olhando, e eu acho que é um desafio para os professores do ensino médio, como é que esses diferentes projetos se articulam a um projeto unificado da escola. Né? Porque com essa ideia de ensino por projetos, nós corremos o risco, né, de tornar a escola tão fragmentada, né, e mais ainda, nós sabemos de em algumas escolas e algumas experiências onde os professores têm que andar com o seu projeto embaixo do braço para conseguir recursos de setores do bairro, da comunidade, para poder desenvolvê-lo. Né? Então, eu acho que discutir a gestão democrática, né, coloca o desafio para a escola pública, principalmente, né, para todas as escolas, mas para a escola pública em particular, como que ela vai garantir que ela continue sendo pública e gratuita, não é? Para alcançar uma qualidade que esteja referenciada, de forma a olhar mais para os problemas do seu entorno,
do lugar onde ela está localizada e para o problema social mais amplo. Né? Não se restringir ao local nesse sentido restrito. Né? Adilson, isso bate com a tua experiência? Olha, o que a gente tem presenciado é que é necessário a gente avançar no debate do que seja qualidade, né, em educação. Alguns parâmetros que estão sendo colocados como escola de qualidade, a gente tem que questionar, como por exemplo achar que escola de qualidade é aquela que mais aprova no vestibular da universidade pública local. Avançar nesse debate pressupõe entender que a dimensão humana, o compromisso com a construção histórica do saber, tem que ser valorizado na nossa escola. E aí a importância do projeto político-pedagógico, um projeto que seja construído a partir de um planejamento dialógico, a partir de uma problematização da realidade em que a escola está inserida, né, porque se a gente pega aqui a realidade como a nossa, aqui em Brasília, de cidades satélites, onde o índice de violência é alarmante, de exclusão social é brutal, não dá para a gente ficar apenas com o discurso de que a função social da escola é apenas preparar para o vestibular da Universidade de Brasília. Isso é importante? Mas a gente não pode escravizar a educação apenas a essa função ou apenas a preparar para o mercado de trabalho, reconhecendo a importância dessas duas dimensões. Mas existem outras dimensões que estão sendo ignoradas no debate e que o projeto político-pedagógico, referenciado em valores que articulem todas as disciplinas, rompendo com essa fragmentação histórica colocada, em que a própria professora ressalta que os projetos podem caminhar por uma fragmentação se a gente não tiver esse cuidado. Daí a importância que eu queria resgatar de um projeto político-pedagógico referenciado em valores e do resgate da valorização humana e compromissado com a inclusão social. Então, discutir o que é qualidade, uma qualidade que seja de fato social, né? E até porque hoje a questão do trabalho, do emprego, né, como você menciona, ela deixou de ser importante em relação às próprias características do modelo econômico no qual nós estamos mergulhados, né? Acho que realmente caberia, e é o momento de se fazer essa revisão, até porque o próprio relatório da Unesco sobre a educação do século XXI, um tesouro a descobrir, propõe que os jovens já comecem a discutir a questão do trabalho, inclusive do trabalho voluntário, porque ela levanta a hipótese de que muitas pessoas passarão pela vida sem nunca terem exercido um trabalho remunerado. Então isso coloca problemas éticos, sociais, políticos muito sérios, que deveriam ser incorporados pela escola, pelo contexto escolar e mesmo social, como um problema. Qual a expectativa que tem esse jovem em relação a essa questão do trabalho? E por isso que eu considero, às vezes, que nós estamos com discussões arcaicas em matéria de ensino médio, discutindo se vamos construir escolas técnicas desse ou daquele modelo, ou dessa ou daquela característica, quando em realidade nós estamos perdendo a batalha da formação, que me parece, como Helena e você estão mencionando, são questões fundamentais. E não estamos discutindo qual é o caráter dessa formação que nós estamos querendo oferecer. E essa formação por projetos está transformando, acho que eu concordo com a Helena também, estão nos transformando em vendedores de produtos. Ora é um pacote disso, um pacote daquilo, e a identidade da escola, como você comprovou na sua investigação, ela se dilui, ela se esfarela aí no meio de tantas iniciativas que, no fundo, não se articulam dentro de um projeto pedagógico da escola. Acho que talvez a gente devesse pensar como os professores se apropriam deste projeto pedagógico, apesar das dificuldades de gerenciamento institucional junto à secretaria, junto à delegacia de ensino, junto ao MEC, que às vezes faz algumas intervenções também diretas na própria escola, né? Dos parâmetros curriculares ou das orientações curriculares. Enfim, não sei, como é que você sugere, Adilson, que esse projeto pudesse ser apropriado pela escola? Você tem alguma pista disso?